Bom dia, irmãos. Alegria estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Já participamos da escola bíblica, que foi maravilhosamente bem ensinada, aprendemos bastante. E agora nós estamos, mais uma adoração ao Senhor, começando o nosso culto. Eu quero dizer para os nossos visitantes, vamos ver se eu vejo algum visitante. Se tiver boas-vindas dos nossos visitantes, E aos irmãos, sejam bem-vindos. A presença dos irmãos é fundamental, para a adoração ao Senhor. Então, boas-vindas aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que vieram adorar ao Senhor. Inicialmente, irmãos, nós vamos estar entoando o hino 135. Nessa semana, nós temos o culto de oração na quarta-feira, dirigido pelos homens. Os homens estarão dirigindo o culto de quarta-feira. Na quinta-feira, ensaio das crianças, às 19 horas. Na quinta-feira ainda, ensaio da coreografia, 20 horas. E, irmãos, nós temos ali a sala de oração que funciona na sexta-feira, de 15 às 17 horas. Os irmãos, eu não sei se todos os irmãos conhecem a salinha de oração que fica lá, a última sala ali do lado. É uma sala de oração, irmãos, toda assim, equipadinha, ali tem um tapete, ali tem uma almofada. É um lugar acolhedor
aconchegante, muito gostoso de estar ali se prostrando, né? Nos prostrando diante do Senhor para a oração. Sem a oração, irmãos, a gente não vive, a gente não sobrevive. Então é muito importante essa sala de oração. Você que não conhece essa sala de oração, visite a sala de oração, você vai gostar. Irmão, nós temos também, hoje à noite, porque nós estamos em período de missões mundiais. Então, nós temos a mesa missionária, nós teremos, né, à noite, a mesa missionária com as delícias da cozinha. Irmãs da MCM estão aí fazendo essa mesa. Vocês sabem, né? Domingo vocês viram, só coisas gostosas. Então, preparem-se e venham participar. Irmão, nós temos o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema, como é o tema mesmo, irmãos? Viva a compaixão. Vamos falar mais bonito? Viva a compaixão. A nossa divisa, vamos lá? Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a nossa divisa, né? Muito importante. E nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir à irmã Solange que esteja orando nesta hora, pedindo a direção do Espírito Santo para o nosso culto. Deus de amor e bondade, Pai, mais uma vez estamos na tua casa, na tua presença. Que o Senhor venha falar através da tua filha na frente ali, ó Pai. Que seja um culto para abençoar a vida de cada um que está aqui. Abençoa também aqueles que estão em casa, os enfermos que não podem estar. Que o culto seja inspirado pelo teu poder, pela tua presença, que tudo que seja falado seja de acordo com a tua vontade, que venha aos nossos corações. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter, irmãos, a nossa leitura bíblica está lá em Isaías 61. Isaías 61, o versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura em uníssono. Vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Na verdade, é isso que nós precisamos fazer, né? Na unção do Espírito Santo, porque o Senhor nos propõe isso. Então, irmão, nós vamos chamar, eu quero chamar o louvor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e quer colocar diante do Senhor aqui na frente, você, enquanto eles estiverem cantando, você pode fazer a sua oferta aí, trazer o seu dízimo oferta. Irmãos, vamos estar nos colocando de pé e vamos estar declarando que sobre toda a terra Ele é rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, e nós queremos que Ele reine em nossa vida e em nosso coração. Declaramos isso ontem na congregação e vamos declarar isso hoje aqui pela manhã, dizendo que só o Senhor pode reinar em meu coração e no seu coração. Com nossas palmas, vamos adorar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre a
morte. Nós estaremos dizendo que digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é santo, santo e incomparável. E por isso estamos aqui, para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e um dia nos encontrarmos com Jesus. Santo, santo,
Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente precisa esquecer de tudo lá fora e se dedicar exclusivamente a esse Deus. Nós sentimos um prazer imensurável. Irmãos, hoje nós temos, algo especial, algo que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para o seu coração. E nós vimos, irmãos, que o nosso culto está sendo em torno do nosso tema de missões. Irmãos, nós estamos vivendo missões mundiais. Viva a compaixão é o tema. Irmãos, nos nossos dias nós temos a necessidade de viver essa compaixão. Na divisa, nós vimos que o apóstolo Paulo diz que ele já estava crucificado com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos, no nosso dia a dia, estar crucificado para o mundo. Nós precisamos viver uma intensidade maior do Evangelho nas nossas vidas. Uma intensidade maior do Evangelho que nós precisamos passar a tantas pessoas, irmãos, que não têm Jesus. É um compromisso grandioso que Jesus colocou no nosso coração, nas nossas responsabilidades, nos nossos ombros. Por mais que eu queira passar isso para você, por mais que você queira passar para mim ou para outro irmão, a responsabilidade está no seu ombro, no meu ombro. Então, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Compaixão, eu preciso ter ação. Não tem como ter compaixão sem ter ação. Compaixão é mobilização. Não tem como você ter compaixão se não ter mobilização. Se você ficar inerte, não tem como você fazer isso. Você precisa ter mobilização. Então você precisa fazer o quê? Mobilizar, como traz, o tema dele, mobilizar, orar, ofertar e mais o quê? Ir. Se você não vai, você pode ofertar. Se você não pode ofertar, você pode orar. Quem não pode orar aqui? Todos podem orar. E a oração é a nossa força. É a força que os missionários precisam lá nos campos. É a força que eu preciso, porque eu preciso ser uma missionária aqui, dentro de Gerando Monteiro. Você precisa ser uma missionária e um missionário aqui dentro, porque está nos seus ombros a responsabilidade. Então, irmãos, ter compaixão de alguém é tornar alguém feliz. É se colocar no lugar de alguém. Irmão, está passando por um problema, por uma necessidade. Eu não posso fazer vista grossa. Eu preciso ter compaixão. Eu vou me colocar no lugar do meu irmão para que eu possa mobilizar, para que eu possa ter ação para ajudar o meu irmão. Então, irmãos, isso é missões. Então, vamos fazer alguém feliz. Em Salmo 103:12, lá nós encontramos feliz, é o quê? É a nação? Então, para a nação ser feliz, nós possamos mostrar o Senhor, o Senhor como nosso Deus. Lá em Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda. Então nós temos que ajudar as pessoas a temer ao Senhor, aprender a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos para serem felizes. Então,
Então, irmãos, falando sobre isso, nós temos um poema. Eu trouxe um poema de uma poetisa muito famosa, é a Cora Coralina. Cora Coralina diz assim: feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com os mestres, ou seja, o mestre, e livros, ou seja, a palavra. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. De Cora Coralina. Então, irmãos, nós precisamos semear para poder colher. Se não semeemos, nós não vamos colher também. Mas, irmãos, vamos lá na mensagem, né, de hoje, que nós vamos ver lá em Isaías 53. Eu quero convidar os irmãos a estar em pé e ver essa palavra de Deus. Nós vamos estar lendo de 2 ao 11. Diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer em formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Deus de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos porque Tu és grande e maravilhoso. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Pai querido, nós queremos que o Teu Espírito Santo passeie neste lugar, passeie nos corações onde eles precisam ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Eu acabei que eu li até o 7, né, irmãos? Mas eu ainda vou ler o 10 aqui, que diz assim: todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, o profeta Isaías aqui, ele coloca a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda de Jesus de Nazaré. Só que, irmãos, Isaías estava bem distante da vinda de Jesus. Mas
Mas Isaías, pelo Espírito Santo, colocava para aquele, o povo de Israel que precisava de um renovo. Irmãos, quantas vezes a igreja precisa de um renovo? Cada irmão precisa de um renovo. E o nosso renovo é esse que o profeta Isaías colocou, o Senhor Jesus nas nossas vidas. Irmão, nós, sem a presença do Senhor, sem esse renovo vinha para restaurar Israel, vinha para restaurar aquele povo que não tinha solução, se não fosse esse renovo. E o profeta Isaías vem colocando esse renovo. Esse renovo também nós encontramos lá em João. Mas lá no profeta Isaías, quando ainda Jesus estava para vir, e ele estava profetizando, né? Mas lá em João 12:38, diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós vimos também no 41 que diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isaías, ele viu a glória do Senhor. Ele notificou a glória do Senhor. Irmão, nós vemos isso, nós precisamos contemplar essa glória. E essa glória que a gente contempla, a gente precisa falar. A gente precisa exaltar o nome do Senhor através dessa glória que nós precisamos ver a cada momento. Às vezes, irmãos, as lutas são tantas nas nossas vidas que a gente esquece que a gente tem o Senhor brilha, a glória do Senhor brilha nas nossas vidas. A gente esquece que a gente tem um Deus acima de qualquer outro Deus. A gente esquece que sem Deus a gente não pode fazer nada. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. A gente acha que a gente sabe alguma coisa. Irmãos, a sabedoria vem do Senhor. Irmão, nós vimos que os historiadores, eles contam, narram a história de Jesus, ou eles narram outras histórias. Eles narraram a história da igreja primitiva, ou eles narram a história da igreja primitiva, mas nós vimos, irmãos, que eles narram a partir da parte empírica, ou seja, eles têm que comprovar, eles têm que ir lá ver, fazer a pesquisa, comprovar cientificamente, através do prático, através da ciência, e o historiador, ainda que ele seja um teólogo, ainda que ele seja ele tenha um pressuposto da fé, ele não pode partir pelo pressuposto da fé, porque ele tem que comprovar na ciência. Então os historiadores, eles contam uma história de Jesus assim: um homem que nasceu de José e de Maria. Ele conta uma história de Jesus sendo aquele jovem ajudante de seu pai como carpinteiro, um homem que teve uma profissão carpinteiro, um homem que a partir de um certo momento ele começou a ter uma ideologia de evangelho e que começou a ter os seus adeptos, né? Que escolheu os seus discípulos e que expandiu essa ideologia. E essa ideologia não foi aceita pelos judeus. E que esse homem, Jesus de Nazaré, foi para a cruz. E que esse homem morreu e foi sepultado. Aí termina a história dos historiadores.
historiadores, porque partiu do empírico. Mas nós, servos do Senhor, nós cremos no Jesus que deixou o seu evangelho, um Jesus que chegou ao túmulo, mas um Jesus que não ficou no túmulo, porque esse Jesus fez o quê? Ressuscitou. Glória a Deus. Esse Jesus venceu a morte. Os historiadores não podem falar isso, mas pelo pressuposto da fé que nós temos nesse Jesus, nós proclamamos que Jesus foi ressurreto, ele ressurgiu, ele deixou os seus discípulos preparados para que falasse do Evangelho, para que proclamasse esse Evangelho. E ele disse para os seus discípulos que ele iria, ele subiria, mas voltaria. Para quê mesmo? Para buscar todos aqueles, que estiverem na presença dele. Ele disse que ia preparar um lugar, que se não tivesse, o Pai tinha lugar para cada um. E se não tivesse, ele prepararia e voltaria para buscar. O amor de Jesus é tão grande que ele disse assim: para onde eu estiver, estejais vós também. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, vamos deixar esse Jesus aqui dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior. Lá em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado para a gente saber que a gente tem que ter essa necessidade de viver com essa prova que nós temos das coisas que a gente espera, e a prova das coisas que a gente não vê. Então, irmão, nós precisamos de viver o intrínseco, ou seja, a essência de Jesus. Irmão, nós temos visto irmãos perdendo a essência. E se você perde a essência, você perde tudo aquilo que você poderia fazer. Se você perde a essência de Jesus, não tem como você ser servido. Quando você, na sua vida, você fala assim: eu vou dar prioridade a certa coisa. Não, eu não vou à igreja porque eu tenho isso para fazer. Não, eu não vou falar do Evangelho porque alguém vai rir de mim. Eu não vou ser crente, não. Eu não vou viver na presença do Senhor porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho faculdade, eu tenho um trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você começa a perder a essência. E quando você perde a essência, não dá mais. Irmãos, tenham cuidado para não perder essa essência. Ninguém pode evangelizar se não tiver essa essência do Senhor Jesus. Ninguém pode falar do Senhor Jesus se não tiver essa essência. Vamos ter cuidado, irmãos, porque o mundo quer tirar essa essência de você. Você não percebe, mas à sua volta tem muitas pessoas querendo tirar essa essência. E se você copiar, vai tirar sim. Por isso que você precisa, nós precisamos crer nesse Jesus ressurreto, esse Jesus que teve a vitória sobre a morte e nos dá a vitória, porque no dia que partirmos daqui, nós não vamos ficar presos no túmulo. O nosso corpo sim, mas a nossa alma verá o Senhor, verá a glória, aquela glória que Isaías viu lá no passado e falou para todos nós, aquela glória que o profeta profetizou. Profetize agora, porque nós somos profetas do Senhor.
Nós fomos escolhidos para isso. E nós precisamos fazer jus a isso. Então, irmãos, lá em João 16:33, na parte B, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Então, irmãos, mesmo que você tenha as suas dificuldades, as suas enfermidades, os seus problemas na sua casa, os seus problemas na sua família, os seus problemas lá no seu ambiente onde você vive, lembre-se que Jesus venceu. Como o pastor disse, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem, 100% Deus, 100% homem. E nós podemos vencer todas as coisas, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não podemos temer, irmãos. A nossa vida é um eterno desafio. A vida do crente ou a vida de qualquer pessoa é um desafio. E eu costumo dizer que viver é uma arte. Porque você tem que saber viver. Nós vimos em João ainda 14, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou minha vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se Jesus é o caminho, e se Jesus é a verdade, e se Jesus é a vida, tem como um ser humano se perder, irmão? Jesus disse que não, que aqueles que o Pai colocou nas mãos dele, deu para ele, não era para ser perdido. Então Jesus mostra: eu sou o caminho. Então você não pode ir para outro lugar que não seja Jesus. Jesus diz assim: eu sou a vida. Então você sabe que você não vai perder. Se você estiver com Jesus, você vai ter a vida. E você vai ter a vida eterna. Às vezes você começa a prolongar a sua vida, prolongar, ele está falando, né? A prolongar o seu aconchego com Jesus, a estar usufruindo da essência de Jesus. Aí você não faz isso, irmãos. Aí você dá tempo. Não, hoje eu não vou fazer, não. Vou deixar para mais para frente, está muito cedo. Eu vou fazer isso, aquilo, pode não dar tempo. Hoje é o seu tempo. Hoje Jesus te chama. Hoje Jesus está falando: eu sou o caminho. Mas se você partir hoje e você não estiver no caminho, o que vai acontecer? Aí você não vai ter a vida. A vida que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E se você não procura esse caminho nem a verdade, você não vai ter a vida. Se você falar assim: mais para frente eu vou procurar esse caminho, eu vou andar nesse caminho. Mas se você não procura, você pode não ter a vida, mas você pode ter a morte eterna. A morte, a perdição eterna, que a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, é muito sério, nós precisamos falar disso. Falar do perigo que está longe de Jesus. É muito perigoso. Se você conhece a palavra, mas você está longe dela, é mais perigoso do que se você não conhecesse. Assim diz a palavra. Então, irmãos, vamos entrar nesse desafio de servir ao Senhor autenticamente. Irmãos, nós vemos que os nossos dias estão assim, ó: acautelai-vos, prepara-te, sinal de alerta. Nós temos visto nos nossos dias, quem não vê jornal aí, ou quem vê jornal, todo mundo, né? Aí, com essa guerra então, né? Todo mundo vê jornal para ver como é que está acontecendo. Mas lá, em Mateus, nós vamos ler lá em Mateus, se você quiser abrir a Bíblia aí, ler.
Mateus 24, versículo 4 a 8, diz o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é menester que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, nós estamos vendo isso. Tudo que a palavra disse aqui, nós temos visto. E tem muita gente com medo, irmãos. Mas o que a palavra de Deus diz? Para não nos assustarmos, porque ainda é o princípio das dores. Então, meu irmão, será que nós vamos vencer tudo isso se a gente não estiver agarrado no Senhor Jesus? Será que não está mais do que na hora de a gente dizer para o povo que o Senhor Jesus está perto? Que nós estamos entrando no princípio das dores e que ainda virão coisas piores. Há pessoas que se iludam dizendo que o país vai ser melhor, que o mundo vai ser melhor. Se isso acontecer, não cumpre a palavra. Então nós sabemos que não vai melhorar. Lá em Apocalipse 3, no capítulo 20, 3, no versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no meio do seu trono. Irmãos, é uma grandiosidade saber que o Senhor Jesus nos ama tanto, tanto, que Ele nos quer colocar do seu lado. E nós sabemos que o Senhor Jesus está onde mesmo? Ao lado de Jesus, de Deus, sentado aonde? Ao lado do Pai? No seu trono. E Ele diz aqui que Ele quer nos colocar também junto dele. Esse é o grande amor de Jesus. Nós precisamos querer mais alguma coisa, irmãos? Precisamos querer mais alguma coisa? Mais alguma promessa? Não existe promessa maior. No poema de Cora Coralina, ela diz assim: o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Que caminhada você está tendo ao lado do Senhor Jesus? Qual é a sua caminhada? Qual é o seu propósito de caminhada? O que você está fazendo nessa trajetória de caminhada? Ainda Cora Coralina diz assim: caminhando e semeando. O que você está semeando na sua caminhada? E ela diz assim: sempre se terá o que colher. Aquele que caminha e semeia vai colher. Você está semeando?
A sua caminhada tem uma semeadura? Você pretende colher o que na sua caminhada? A colheita é o final. E nessa colheita você vai encontrar com o Senhor Jesus. O que você quer colher? Você vai colher o que você plantar. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar o louvor. Que nós possamos pedir para o Senhor que Ele remova tudo aquilo que tem nos impedido de orar, nos mobilizar, de ofertar e de vivermos a compaixão. Que você possa pedir ao Senhor: Senhor, remove a minha pedra, me chame pelo nome, para que eu possa viver a compaixão e proclamar a tua salvação. Vamos orar. Transforma
acabou de contar. Você que sente que o Senhor pode mudar a sua história. Você quer que o Senhor tire essa pedra que está no seu caminho. Você entendeu a mensagem. Você quer que o Senhor te toque, te chame para fora, que escreva uma história diferente na sua vida. Abre o seu coração. Senhor, nós te agradecemos. Pai, nós glorificamos o teu nome porque tu és altíssimo. Pai, nós queremos colocar na tua presença cada irmão nessa hora, cada visitante, Senhor, que não veio aqui por mero acaso. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito em cada coração. Eu sei que o Senhor falou em cada coração, Deus. Por isso eu te peço que o Senhor faça, dê força, faça com que cada um possa sentir a tua essência nessa manhã. Deus, fica conosco. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor. E hoje à noite possamos